muito bem. Estamos aqui de volta para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast, o seu podcast preferido, o podcast mais retrógrado do Ocidente Próximo. E estamos aqui hoje para falar de um assunto transcendental, de um assunto, para variar, maravilhoso. Com certeza. Ah, muito bom. Sempre maravilhoso. É isso aí. E hoje, enfim, como é que vocês estão, meus irmãos? Eu tô bem, graças a Deus. Todo mundo vivo? Todo mundo vivo. Tô bem. Tranquilo. E aí, como é que você tá? Cansado pra cacete. É mesmo? No trabalho? Tá difícil, cara. Mas, enfim, tamo aí. Tanto que no grupo nosso, né, de WhatsApp, o Mordecai perguntou lá: quando é que você vai... Não, tem convidado hoje? Pois não. E já é a terceira semana, acho que não tem convidado. O patrão vai brigar, hein? Pois é, só que eu tô sem tempo. Cara, eu não tô com tempo nem de cagar direito. E a gente tá na luta com... Como é que é o nome dele? Não, Renzo? Não. Com o Renzo. Ó, e o Renzo já deu RT aí num comentáriozinho meu. Duas vezes, né? Tá ficando interessante. O pessoal tem que chegar mais no hashtag, pô. Tem, é verdade. O nego não ajuda, né, cara? E são tudo... Esse povo aqui é tudo interesseiro. Tá entendendo? É mesmo? Tudo interesseiro. Só tá aqui por causa da possibilidade de um dia eu fazer meu pack de barriga. É. Que vai chegar nos 100 mil inscritos. Daqui a pouco ele chega aí, dando... E o ACMR da chat dele. Entendeu? É só isso, é tudo bando de interesseiro. Então, é o seguinte. Vamos chamar nosso convidado? Não, o primeiro convidado, né? Então, olha só, hoje, os convidados, hoje a gente vai ter mais de um convidado, são alguns alunos do ICLS, esse instituto que nós gostamos tanto, com esse professor sensacional, que é o Gugu, tá certo? Tá claro isso aí? Tá claro isso aí? Que a gente quer chamar ele e o Thales, o pessoal, para conversar. Só que é o seguinte, né? Eles são, por eles serem pessoas muito estudiosas, né? De um nível de estudo assim, eremita, eles não são muito dados à internet. As poucas vezes que eles mexem com o computador é quando eles estão dando aula. Então fica difícil da gente combinar, assim, até de ter um contato mais próximo com eles. Então eu tive a ideia de a gente fazer uma série de lives, assim, conversa com alunos do ICLS e também conversas com professores do ICLS. E a gente vai tipo no Mortal Kombat, de pouquinho em pouquinho até chegar no chefão. Entendeu? Enfim. E o nosso, então, a gente vai chamar... Tem 2 alunos do ICLS para a gente conversar hoje. E também temos o nosso ouvinte convidado, que é o João Pedro Pacheco. Vou colocar ele aqui agora, ao vivo. Alô, muito boa noite. Boa noite, João. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que vocês estão? Também, graças a Deus. Carioca? Então, pô, vocês querem começar assim? Poxa. Já chega ofendendo, pô. Pô, pelo amor de Deus. Bom, pra tirar esse elefante da sala, né? Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu não sou carioca. Tá, eu vou falar a cidade de uma vez, né? Eu sou de Petrópolis, então eu sou da Serra, né? Da Baixada Fluminense. Então tu presta. Então, prestado tá em casa, então. Tu presta. Tu é de Petrópolis? Isso. A terra do saudosíssimo Away de Petrópolis. Exato. Eu tô triste com vocês aí. Fui passar meu aniversário aí com vocês, me barraram a gente por aí de fora. Cara, vocês são muito legal, mas vocês... Não é saca... Não é já chegando esculachando, mas Petrópolis tem umas frescuradas, cara. É verdade. Eu não discordo, não. Assim, a notória diferença da gente
para quem é do Rio de Janeiro. Eu odeio quem é do Rio de Janeiro. Vou deixar isso bem claro. Muito bem, cara. É porque... Já dividimos aqui a nossa... Vamos deixar isso claro. Essa conversa de homem é assim. É assim, é. Vamos deixar isso bem claro. Sacanagem aí quem é carioca. Brincadeira. Tá Mas certo, assim, cara. a notória diferença é que o carioca ele é muito marrento, né? Muito. Vocês com certeza devem ter várias histórias de, tipo, ter visto mal educação, tá entendendo essas coisas? O cara chega já ofendendo, ele fala meio que ofendendo, né? Eu nunca gostei disso. Inclusive, quando descem aqui, quer dizer, vem aqui pra minha cidade, nossa, fico bravo demais. A gente aqui de Petrópolis, a gente é um pouco mais reservado, porém eu diria que a gente também é um pouco snob. É. Eu falo... Mas é verdade, Faz sentido. É verdade. Porque não tem como tu ser essas duas coisas, cara. Tipo assim, tu ser o cara que é marrento, fala pra caraca, ele vai ser um pouco entrão demais, e o cara que é bem reservado, educado, pá, não fala alto, ele vai ser mais seco mesmo. Ele não se mistura com essa gentalha, né? Pô, entendeu? É super normal. Cada um com o seu cada um. Não dá pra ser perfeito também, né? É verdade. É aquela velha história. Quem tá de fora vê o Rio de Janeiro como um bloco só de merda, né? Só que quem tá dentro... Não, e quem tá dentro consegue diferenciar, entendeu? Você tem uma merdinha de um jeito aqui, tem uma merdinha de um jeito lá, aqui tem um milho, aqui não tem. E aí você percebe alguma diferença. Quem é do Rio mais assim, já há mais tempo, sabe que dependendo do bairro do Rio de Janeiro, você tem diferença até de sotaque. Uhum. Exato. O sotaque da galera de Petrópolis, da Baixada e do carioca em geral é diferente. Até nos bairros. Tipo assim, o sotaque do cara de Copacabana não é o mesmo do cara da Tijuca, por exemplo. É mesmo. É verdade. Entendeu? O cara da Tijuca fala tipo o tio Alex. Isso, O tijucano barraqueiro é o amigo, um tio de consideração nosso que é taxista. Uhum. Então, já... O cara da grande família? Agostinho Carrara. Agostinho. É a mistura de Agostinho com Tim Maia, entendeu? Caramba, que específico. Se tu ver a cara dele, tu vai entender, cara. Parece, né? É gordo igual o Tim Maia. Mas, cara, é esse bagulho mesmo. Tipo, é aquele lance do tijucano dele ter ditado pra tudo. Sim. Aquela pra coisa tudo, que é incrível. Ele fala em parábolas. Entendeu? Já coisa que o cara de Copacabana já fala desmonhecando a mão. Porque toda pessoa em Copacabana é viado. Totalmente. Ou é velho, ou é viado. Todo mundo. Copacabana só tem velho. Copacabana só tem velho, viado e cachorro. É só isso que tem lá. Até o cachorro para bater palma pro sol. Sim, não, e os cachorros são tudo viado, que anda de sapatinho, entendeu? Tem medo de fogo de artifício, tudo assim. É verdade. Agora, o John botou aqui um negócio correto. Snob é igual marrento de grife. Exatamente. Exato. Um abraço, hein, John? É mesmo, é um jeito diferente de ser marrento. É verdade. Sim. Inclusive, o John tem que vir participar desse programa, hein? Tá intimado aqui. Quem? Ué, quem? John Ebert. Ah, o John. Fala, e John. John. Enfim, vamos lá. Daniel Alves aí, ó. Copacabana igual a Madureira com praia. Cadê? Aqui, verdade, superchat, ó. Copacabana. Não, mais ou menos, cara. Mas, não, olha só. Não, faz sentido. Sabe por quê? Porque, vamos lá. A Aulinha, já que a gente tá aqui, vai falar um pouco, vai chamar o pessoal de interesse. Madureira. Calma. Porque Madureira, pra galera que não é do Rio entender, é a Copacabana da tipo assim, do subúrbio, né? Tá então. É, porque todo mundo vai pra lá pro tipo assim, como uma diversão que não tem praia, tá entendendo? Sim, não, mas tem outra semelhança. É isso que eu ia falar.
O que o Daniel Alves fez aqui, já que a gente vai chamar o pessoal de Celeste, vamos treinar um pouquinho de filosofia. O que o Daniel Alves fez é uma analogia, correto? E toda analogia é composta de semelhanças e diferenças. A semelhança que vocês já estão fazendo, na Copacabana é Madureira com praia. Tá. Qual é a diferença? Não, perdão. Qual é a semelhança que tem entre Copacabana e Madureira? Macumba. A diferença é justamente essa. O pessoal lá de Madureira é o macumbeiro raiz, que não tem praia, é barraqueiro, é pobre. Agora, o macumbeiro com mais grana já mora em Copacabana. Vai ficar mais perto lá de dar o 7 pulinhos na praia, aquelas coisas todas. Mas é verdade. É isso aí. Mas o nosso querido aqui, João Pacheco, o pessoal comentou aqui perguntando se é o Cid Moreira que entrou aqui. Realmente, né, cara? Cid Moreira? Eu vi tudo de Petrópolis. E tô vendo aqui que você toca guitarra, é isso? Exato. Você tem banda? Então, posso fazer meu merchan aqui? Claro, com certeza. Depois eu passo os dados bancários pra você fazer. Tá, beleza. Então, eu não sou o Cid Moreira, tá? Apesar da voz grossa, assim. Eu sou o filho dele, neto dele. Deixa pra lá. Eu sou de uma família de músicos, cara. Então, eu toco desde os meus 11 anos de idade. Toco violão, toco guitarra. Eu me formei no Conservatório Brasileiro de Música, em violão clássico. Eita! Normal, mal fizemos o curso básico da violão. Vai, vamos do Brasil, vai, continua. Assim, eu toco desde os 11 anos, né, como eu disse. Uhum. E o que eu posso falar mais sobre mim? Todo mundo da minha família é músico. Meu pai toca violão também, então acho que foi uma grande influência dele. Minha mãe canta, o meu avô toca teclado, a minha irmã tá aprendendo teclado agora também. E eu dou uma arranhada assim na voz de vez em quando, tá entendendo? Quando tá faltando vocalista. É famoso canto para acompanhar, né? Exato, meu parceiro. Né? Eu ouvi alguém falando isso. Assim, não, eu canto, mas eu toco aqui para acompanhar. Eu sou o contrário. Eu toco e se precisar eu dou uma cantadinha para acompanhar ali os acordes, né? Entendi. A gente vai assim, né? Eu tenho um Instagram de música, na verdade, meu Instagram principal. É @jpedropacheco. Segue lá. Eu posto covers e ainda não postei nenhuma autoral porque eu tenho que entender como é que funciona o sistema de copyright, patentear a música e tudo mais, pra ninguém me roubar. Sim. Mas é isso. Basicamente, eu toco blues. Olha. Maneiro. Que isso? J. Pedro Pacheco? Isso. Tu é gordo, cara? Então. Não, claro, pela foto não, pô. O negócio é atlético, olha só. Cabeludo, guitarrista, atlético, voz de. Eu tenho. Não, tá foto aqui. Pô, cara, e tu toca bem? Não, é blues. É blues. Então, mas o cara tocar bem blues no segundo realmente é uma coisa. Eu tô sendo um chatão marrento. Blues, pra tocar blues tem que ser pelo menos gordo e velho. Pois é. Faz sentido. Como é que é o nome daquele gordinho que toca pra caraca, mano? É o Kingfish. Gordão. Se for vivo, é o Kingfish. É um maluco que é igualzinho ele é novo, ele não é Bebê velho, King. não. Isso, esse Kingfish caraca, mesmo. moleque. É Kingfish. Demais, cara. Esse moleque Ele é toca muito bom. Ele é muito bom. Eu tinha umas teorias que eu achava que ele era o filho do Bebê King mesmo. Numa dos Parece, shows, né, numa cara? das turnês, né? Parece demais, cara. Parece demais. É, aquela coisa, né? Deixa uma semente na cidade aí. Não é? Igual, É verdade. Se perguntou a idade, eu tenho 22 anos agora. Pô, criança. Sou novinho ainda, né? É um bebê.
Olha só, senhoras solteiras do nosso programa. O rapaz é atlético, cabeludo, toca guitarra, voz de veludo, 22 anos. Olha, é pra levar. É pra levar pra criança. Então, no caso, eu tô comprometido. Mas você pode acompanhar meu trabalho, pô. É isso que eu tava falando? Por que você pensou outra coisa? Ah, não, porra, pelo amor de Deus. Que isso, rapaz? Programa de família. Não, você tem que concordar que ficou com um tom conotativo. Eu queria imitar, eu queria lembrar de uma frase do Gil Brother pra imitar aqui, eu não tô lembrando. Mas só Fecha o cu pra falar comigo. Cara, Gil Brother, volta e meia a gente vê ele na rua. Sem sacanagem. Mentira, sério? Volta e meia a gente tá andando de carro assim, ó ele. A gente passa. Cara, sério. Ele colar 5 dedos na minha cara. Não, mano, aquela sketch que ele tá falando do pedófilo, eu acho que ele está aqui do meu lado. Caraca, muito bom. Cara, que brother. Eu não sei se eu prefiro a época dele solo ou a época dele do Hermes e Renato. Ah, cara, Hermes e Renato. Hermes e Renato é melhor. Porque ele tinha vários personagens, cara. Ele tinha o cozinheiro, ele tinha o seu Dr. Gilmar, ele tinha o... Que é o melhor personagem dele. O Gilmar é muito bom, o Dr. Gilmar. E o Bossa fazendo com ele é muito bom, cara. Aquela dupla é a melhor dupla da comédia brasileira. Se chama Bossa e Gil Brother. Dr. Gilmar, aquele jeito. Doutor Gilmar, posso perguntar uma coisa? Era a época do auge de rivalidade Rio-São Paulo. Era aquela rivalidade que a galera do Rio zoava o jeito da galera de São Paulo falar, daquele jeito babaca, muito babaca. Não que a galera de São Paulo seja babaca, porque a gente tem muito fã de São Paulo. Né? Só por isso também. E o dono da rádio é de São Paulo, a gente não pode perder aqui o programa. Jamais, claro eu amo São Paulo. Mas na época eu odiava mesmo. Aí, voltando, o que eu tava falando? Cara, era muito bom, cara. Aí, pô, aquela saga do Gil Brother, do Dr. Gilmar, indo na cadeia aconselhar o Bolsa. Aí ele falou assim, se eles quiserem te raspar e ficar igual uma garrafinha, você deixa. Se eles quiserem você deixa. Se eles quiserem, você deixa. Moleque, é muito engraçado. Quiser brincar de boneca armaricoma, você deixa. Aí ela vai ficar lá, vai limpar as calcinhas das manicoma. Isso, limpar a calcinha da manicoma. Cara, tem bom, que ele tá dando aula, não sei se vocês já chegaram a ver. Acho que é aula de direito. Nossa, mas eu morro de rir, cara. Tem até aquele meme que ele dá um porradão na mesa. Não sei se eu posso falar palavrão aqui. Pode, fica à vontade, já tem horas. Ele dá um porradão na mesa. Filha da puta! Acho que os velhos... Nossa, tem mais uma... Não aguenta 5 minutos. O advogado respeitado, OB, vem pra cá, pensando que ele tá bem. Ai, meu Deus. Tem que falar baixo, vai continuar. Aí ele como é que é? A ordem dos advogados brasileiros? Aí é melhor depois ele retomando a aula, né? Porque o livro do artigo do Código Penal, ele tem várias folhas. Do código jacaré. Artigo jacaré. Alguém falou, artigo jacaré, abre aí. Artigo jacaré combinado com 620. Não sei o que. Aí vem o cara tirar dúvida. O artigo aí misturado com não sei o que. Misturado não, combinado. Você fala que... Moleque, a gente tá dando referência pra caraca aqui, neguinho deve estar entendendo nada aqui. Então sim, olha lá, código jacaré. Nego lembra? Estão entendendo, sim. Engraçado, ele gravou. Isso dá uma cadeia. Isso dá uma cadeia. O Huawei, ele chegou a gravar um... A avó dele, professor. A minha avó foi
com a Metralhadora Uzi. Não, na aula mesmo, tipo assim. Não, porque eu gostaria de fazer uma observação. É que, sabe, tá ligado? Cara, porque o direito, sabe, ele é tipo. Cara, aquele ali é muito aqueles alunos chatos da sala, tá ligado? Essa foi a referência, eu crescendo, essa foi a referência de Paulista pra mim, pô. Como é que tu não vai odiar uma pessoa? Isso você tem que saber. Pros carioca, é verdade. Ainda mais quando surgiu o YouTube, né? Que isso é nos primórdios de YouTube. Pra gente, todo paulista era tipo um bolsa. Era um bolsa, sei lá, a mulher era um bolsa com saia. Entendeu? É mesmo. Mas é verdade. Enfim. Eu ia falar uma coisa que eu acabei esquecendo, rapaz. Eu fui interrompido na minha imitação aqui do Gilberto, que minha prole tá dormindo, né? Tomou uma mijada já. Tomei, claro. Opa, mas é isso aí. O João, deixa eu tirar aqui o... Eu tenho que tirar aqui o banner. Pronto, voltou. Então já deixei aqui o Instagram para o pessoal te seguir. Pô, muito obrigado, cara. Inclusive, muito obrigado por me receber, cara. Vocês são a verdadeira Lei Rouanet. Eu tenho que falar aqui. Verdade. É verdade, vocês devem saber qual que era o objetivo inicial da Lei Rouanet, né? Que era incentivar artistas que estão começando. Sim. Ao invés disso, tá incentivando quem já tem muita grana continuar com muita grana. É verdade. E falar bem do governo. Do governo anterior, no caso. Do ano anterior, exatamente. Mas é verdade, cara. E ó, esse é aquele tipo de coisa, né? É por isso que eu continuo com esse tipo de iniciativa. Porque dinheiro não dá. Uhum. E eu tenho uma... Como a gente estava falando, né? A gente não tá conseguindo trazer muitos convidados porque realmente eu tô sem tempo, o trabalho apertou muito, porque voltando de pandemia e tal, tá tudo atolado, tô ficando muito mais tempo lá do que eu, normalmente. Não, imagina, com certeza. Ele não tá dando muito para se organizar. E eu tenho um talento terrível para fazer coisas que dão trabalho e não dão dinheiro. Por isso que eu continuo aqui. É verdade. Não é verdade? O famoso acumulador de informações inúteis. Não, sacanagem, cara, pelo amor de Deus. O bom, não. Tranquilo, cara, tá tranquilo. Mas o bom é que é útil o que ele faz, mas não dá dinheiro mesmo. Entendeu? Não dá. As paradas que ele faz. Então, eu faço música, então assim, eu entendo. Você entende, é verdade. Pode crer. Não, olha só, aqui a gente tá tudo em família. A gente também é tudo músico. Não profissional, a gente tá ouvido com música a vida inteira. O Mordecai mexe com arte, que é coisa mais que não dá dinheiro do que arte. Vender arte na praia, né? Famoso. Pois é. Pelo menos ele arranjou uma praia um pouco mais, né? Mais rentável que é lá na ilha, né? Mas, enfim, é complicado. Mas tem que estar lá, né? É o quê? Tem que estar lá, né? Pra fazer o dinheiro. Tem essa coisa. Mas você vai voltar, fica tranquilo que um dia você volta. Pô, um dia você volta. Mas, cara, deve ser muito maneiro você tá andando na rua e dar de cara com o Gil Brother. Eu ia gritar, Away! Cara, é mais comum do que você imagina. Sabe aquele vídeo que ele tá num carro, aí passa uma Mônica assim, ele grita, eu sou a Mônica do caralho, vou te deitar na porrada. Isso é em Petrópolis, tá entendendo? Tem um clipe que ele grava, tá entendendo? Que é acho que é a rua mais famosa aqui da cidade, que é 16 de março. Que ele falou, eu tô entrando como um trem. Um vídeo bem obsceno. Você provavelmente já deve ter ouvido. Uhum. Então, assim, é comum, cara. Às vezes eu tô no parque de exposição, que é um parque comum aqui, as pessoas vão pra caminhar e tal. Aí ele tá lá, andando assim, de boa, tu vai lá, troca uma ideia, e o cara é super normal, cara. Assim. É normal, cara. Assim, o cara, ele é claramente um personagem que ele faz, tá entendendo? Mas... cara, eu tinha essa dúvida, então é um personagem mesmo.
É um personagem, tá entendendo? Claro que tem um pouco dele no personagem e um pouco do personagem dele, nele. Sim, sim. Mas ele não é daquele jeito totalmente na vida real. Queria que fosse. Mas. Mas ele troca ideia contigo, tira foto. Cara, porra, humilde pra caramba. Pô, legal. Cara, ó, o Hermes e Renato, como um todo, foi uma grande perda pra nossa cultura. Com certeza, pra comédia e tudo mais. Então, é isso que eu ia falar. Um cara que hoje faz o igual o Hermes e Renato, que a gente fala muito de comédia, que a comédia aqui não faz rir, não é engraçada a comédia aqui no Brasil, a maior parte. Visto agora, quem é mais famoso de comédia agora é aquele Thiago Ventura. Pô, dá vontade de dar um soco na cara dele. Aí depois ele fala que o Carioca tem que... Pô, tipo assim, olha o retrato de São Paulo que me dá. É fogo, né? Entendeu? Um comediante. Cara, mas aquela redublagem dele dos 300 é muito boa. A única coisa, só. Aquilo realmente. Aquilo ali foi muito bom, muito bom. Eu fico rindo só de lembrar. Mas, tipo assim, no geral, o cara é ruim. Uma coisa parece mais confusão, Leandro. Para 300. Para 300. Quanto é que é? Tem que parar de arrumar essas confusão, né? É muito bom. Mas então, eu tenho que analisar o geral. O geral ele é ruim pra caraca. Mas, assim, o único... cara. Pode falar. Pode falar, perdão. Pode falar. O único comediante que eu realmente gosto de ver, sempre que tem um conteúdo dele, é o Léo Lins. Da arte do bullying. Ele é muito forte, vamos dizer assim. Eu acho que sim. Ele é o único que eu realmente acho graça. Assim, ele é mais de escrever, de escrever e, falar lá as piadas, pá. Eu acho ele um cara... É porque o meu estilo que eu gosto de humor é do cara engraçado, tá ligado? O cara, tu olha pra ele, tu... Tipo assim, ele faz uma parada tipo do Gil Brother. O comediante que a gente mais gostava antigamente era o Leandro Hassum, pô. Que ele começava a falar e ele era engraçado. O Leandro Hassum tinha histórias boas, engraçadas, mas a apresentação dele era perfeita, cara. Era muito boa. E assim, não é só porque ele era gordo, porque gordo já tem 50% de chance de ser mais engraçado. Mas o cara não pode também abusar disso, não. Tem um aí que é o tal de Big João. Tô ligado. Mano, que cara sem graça, pelo amor de Deus. Disso. Ele só fala disso. A piada dele é só isso, então fica muito sem graça. Fica batido, né? Então, tipo assim, mas o Leandro Hassum raramente falava do negócio do peso dele. Assim, na maioria dos sketches dele, ele falava de macumba, ele falava da mãe dele. O sketch dele era muito variado. A história dele era muito boa. E a apresentação dele era perfeita, porque ele fazia o time certinho. A movimentação dele, tudo muito boa. Hoje em dia não tem mais isso, cara. Só dele ter feito o Márcio Smelling ficar engraçado, pra mim já ganhou todo o crédito. Porque a gente via o Márcio Smelling naquele que ele fazia junto com o Márcio Smelling. Como é que é? Que ele fazia era de terno? Qual o nome? De irmãos. Não era um programa, não. Era o stand-up que ele fazia. Tá. Eu sei qual é. Sabe qual é? Então, esse aí. Ele fazia... Era engraçado a parte do Márcio Smelling também. O Márcio Smelling é chato pra caraca. Mas aí ele era muito bom. O cara que eu tô falando é o... tipo assim, é o humor do Hermes e Renato. É o mesmo estilo. Babaca, estranho, trash pra caramba. É o... Caraca, esqueci o nome do desgraçado. Que eu falo direto, Igor. Eu botei lá no grupo. É o cara do salsicha, linguiça. É do linguiça. Cara, eu esqueci o nome dele também, mas ele é desse jeito mesmo, ele é doidaço. Hã? Eu esqueci o nome, mas ele é desse jeito trash, mesmo, ele é muito doido. Ele é trash pra caramba, é o Defante, Diogo Defante. Ele é carioca também, ele é do Rio. Tipo, o humor dele é tipo Hermes e Renato, muito babaca, muito trash, mas é engraçado.
as paradas que ele faz, tipo, é uma parada diferente, tá ligado? Que hoje em dia não se faz mais. Baby do Birulei, Baby. Babaca. Mas só te falo, tipo, nada a ver, babaquinha. Linguiça. Fala linguiça aí pra mim. Tipo, fala linguiça. Aí ele faz um corte para a pessoa com linguiça. Porra, é engraçado, simplesmente. Entendeu? Aí ele pega, e tipo assim, ele vai fazer entrevista com o cara, aí toda hora dá um problema. Oi? Mano, aí, tá. Aí, pô, apagou a luz, não. Pô, desculpa, vamos fazer de novo. Aí 30 vezes o cara fica falando, fulano. Aí, tipo, direto aí, repete o tempo todo. Até o entrevistado desistir. Até o entrevistado desistir. Aí fala, não, cara, tá de sacanagem. Não, senhor, tô fazendo matéria pra faculdade. Aí o cara... Pô, é engraçado, tá ligado? É uma parada engraçada, cara, assim. O John lembrou aqui também no comentário os melhores do mundo também. Era muito bom. Pô, os melhores do mundo era muito boa. Mas os melhores do mundo era uma produção muito maior do que sketch normal. É. Não, porque não era stand-up também, era... Não era stand-up, era um... Sketch mesmo. Histórias, personagens. Era um teatro, cara. Aquilo ali era um longa-metragem de teatro. Eu nem sei como é que tá o nome pra isso, mas não era sketch, não era stand-up, não. Eles tinham uma história. Sketch, não? Não. Não, sei que o Hermano Teu é uma história, mas o Joseph Klimber era um sketch, não? O Joseph Klimber, o Carnavalesco. Tá. O Notícias Populares. Eles eram muito bons, mano. Eles eram muito bons. A questão que a gente tá falando é isso, que realmente, hoje em dia, na atualidade, você não tem, cara. Então, assim, o pessoal do Melhores do Mundo, aquele cara que faz o Joseph Klimber, que eu não sei o nome dele, o careca gordinho, ele eu ainda acho engraçado. Às vezes, quando eu vejo uma coisa dele em Zorra Total, eu ainda Marcelo acho Taz. ele engraçado. Não é Marcelo Taz, não. É sacanagem, pô. Parece. É sacanagem. Todo careca, de correga, Marcelo Taz. Branco, careca, baixinho. De óculos é ele. Entendeu? Mas tá complicado. E ao passo que, por exemplo... Fala, desculpa. Não, é o que eu já falei até aqui uma vez. Lá fora você... Vai, fala. Tanto os Melhores do Mundo quanto aquele outro que a gente via direto também, como é que era? Os Barbichas. Uhum. Eles eram muito bons no que eles faziam, mas eles repetiram tanto que ficou chato. Entendeu? Tanto o Joseph Klimber quanto o Hermano Teu também, a gente viu tanto e eles não tiveram mais coisa depois disso, diferente. Você acha, cara? Caindo na monotonia um pouco, porque fica repetindo muito. Os Barbichas, eles tinham uma pegada de improvisação muito forte. E assim... Sim, Você acha que eles perderam isso? Eu acho que eles perderam um pouco a graça, porque ficou muito repetitivo. Não, cara, eu acho que também tem um seguinte. A internet engole, porque a internet, antigamente, pra gente cansar de um bagulho, a gente precisava de 5 anos vendo troço. 10 anos vendo. A gente esperava assim, meu pai vinha com um notebook e fala assim, olha esse vídeo aqui. A gente viu o vídeo da agulha. Cacete de agulha. A gente ria pra caraca, mostrava todo mundo. Porque não tinha internet. Hoje em dia tu vê vídeo de 15 segundos, tu enjoa do vídeo. A internet demanda muito conteúdo o tempo todo. Conteúdo original. Porque o dopamina, né? O pessoal vê. Em uma semana você tem que ter alguma coisa nova. O Vitão e Luísa, essa história, já vai, daqui, virou a semana, acabou a história. Ninguém vai lembrar mais. Entendeu? Não, se bem que isso está sendo renovado. No dia desse eu vi uma propaganda mas é porque, tipo assim, agora mas sabe por quê? Toda hora vem alguém falando, encontrei... Ficou quieto? Não, porque ele botou no mudo. Não, deixa no mudo. Pode deixar. Aí toda hora vem alguém, aí vem o Pose, olha o Win, vamos cortar o cabelo dos dois. Aí vem o Comando Vermelho, comprou a briga do Índio. E o Índio mesmo defendendo a garota ainda. O Comando Vermelho tá querendo pegar o cara e o Índio... Deixa eu falar. Entendeu? Não, mas eu vou te explicar, olha só. O Índice tá certo, sabe por quê? Porque aquela vagabunda tá só esperando ele falar falar meio A,
pra ela soltar uma historinha de que ele agrediu ela, de que ele era violento, e aí ele vai perder até as cuecas pra ela. Ficar quieto e defender são duas coisas diferentes. Tá. Verdade. Agora, o outro que eu queria falar aqui, acabou que eu não consegui falar. Eu vi uma propaganda, parece que é real, acho que foi o Flávio Garage que compartilhou. Tipo assim, uma loja de sushi, tá ligado? E aí falava assim, Temaki, promoção de Dia dos Namorados, não sei. Você leva 2... Não é Dia dos Namorados, não, acho que foi por agora, já tem tempo. Você leva 2 para dividir com seu amor. E paga 15 ou 17. Ou se quiser levar 3, se levar 3, paga 20. Eu cheguei a ver essa propaganda também. Você viu? Eu achei muito bom. Ai. Mas, gente, é isso aí. João Pedro, muito obrigado pela sua participação. Cara, muito obrigado a vocês, cara. Vocês são muito gente boa. Assim, eu assisti alguns programas anteriores, cara, assim, é uma qualidade muito boa que vocês trazem pra cá, uma iniciativa muito legal. Obrigado. Acho que a gente precisa de mais pessoas assim, falando de verdade mesmo, não tô só... Não, real mesmo, verdade, precisa de mais mesmo. É igual eu. Posso deixar o Instagram de novo mais uma vez? Só? Pode, sim. É J. Pedro Pacheco sem o O no final. Show. Tá aí, ó. Se tu tem banda ou não? É sem O no final? Sem O no final, isso, então sem O no final. Eu não tenho banda, eu tô solo por enquanto. Se quiser tocar comigo, manda DM, hein? Aí, gente. Show. Isso aí. Beleza. Valeu. Então é isso. Um abraço. Abraço a vocês, meus amigos. Abração. Espero retornar aí a qualquer dia. Valeu. Então tá. Ih, rapaz, acabei tirando 20. Continua aí, te cortei, mano. Foi mal. Não, só tava... Tá na cara do maluco, mano. Tá tranquilo, eu só falei até mais. Boa noite pra vocês. Valeu, cara. Tamo junto. Valeu, velho. Espera um pouco, respira, Igor. Vai. Pode tirar. 1, 2, 3, tirei. Pronto. Agora vamos chamar os convidados para falar sobre o ICLS e qual é a religião do Gugu. E antes que pergunte, não é o Gugu Faraó, tá? É esse Gugu aqui, ó, na foto. Caraca, mano. Essa tua linha aí. Me amarrei nessa aqui. Boa noite. Boa noite. Gente, porra, aquela aqui... do Gugu Faraó foi foda, viu? Não, mas todo mundo confunde, todo mundo. Sempre que eu falo Gugu no Twitter, o Gugu Faraó. Não, porra, é o Gugu. Gugu é Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, filho do Olavo. Gugu Santo. O Gugu Santo. Né? Falar de confundir uma alma dessa. Gugu Faraó é um gênio. Mas pra você ver, é tudo o equilíbrio, né? Você tem na mesma época um cara que chama Gugu, que é um santo, e um cara que chama Gugu, que é o Gugu Faraó. Entendeu? São os dois polos do equilíbrio. Um vive pra santidade e outro vive pra putaria. Mais ou menos. Como diz o revolucionário da nova época, né, dos filmes, é o equilíbrio perfeito, né? Como o tal do Thanos fala. Exatamente. E cada um executa a sua arte com perfeição. A arte do Gugu de comer travestis, de comer prostitutas, é uma coisa muito... Como posso falar? Não tem igual. E tem que ter ele, porque é uma coisa que não é pra qualquer um, né, mano? Não é pra qualquer um. Verdade, com certeza, cara. É um negócio de tu tá lá comendo um GP, a história camisinha, e tu pega AIDS, aí tu pega sífilis, tu pega gonorreia. É um cara que tá fazendo negócio, mas ao mesmo tempo tá sendo protegido por Deus e pelo caldo de cana. Exatamente. Então, gente, primeiramente, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigado por ter aceitado o convite aí, relâmpago, de participar aqui do programa, porque como vocês estavam vindo antes, mas por conta de sobrecarga de trabalho, eu tô sem tempo até de fazer minhas necessidades físicas básicas.
Então tá difícil de arrumar convidado. Mas, enfim, estamos nós aí. E como eu recentemente, apesar de, vou confessar um pecado aqui, apesar de não ser aluno do ICLS matriculado, eu tô tendo um contato com, assim, eu tô vendo tudo que eu acho por aí, do Gugu, lendo o livro dele, lendo patrística, então eu tô bem dentro desse negócio, né? Então eu acabo pensando muito nisso, falando muito sobre isso o dia inteiro. Então eu pensei, pô, não vou inventar nada não, vou fazer agora o podcast nessa levada aqui. E uma pergunta que todo mundo faz, e que eu fico realmente impressionado, como que tanta gente tem essa dúvida, é a seguinte: qual a religião do Gugu? Aí eu vou ler aqui uma postagem que... Eu esqueci o perfil do Instagram, é que tem uma cara do Pikachu. Só que eu sempre esqueço o nome desse perfil. E eu acho que é ela, postou aqui um print do Instagram do ICLS, que fala assim, ó: você pode perguntar para ele pessoalmente. Especulações de fonte segura dizem que ele talvez seja. Aí tem uma lista aqui de religiões aqui que pode ser a religião do Gugu. Ó: anarquismo aquariano, budismo boladão, criptocarismático, deísmo deboísta, vou ler todos: escovasco evoliano, feng shuísmo fodástico, guenoniano gnóstico, humanismo indie introspecto, judo jansenista, kármico cósmico, liturgismo laveliano, mediunismo medieval, New Ager namastê, proto-perennialista paganista. Esse é o meu, ó: ogrocentrismo ortomolecular. Esse é o meu. Quiromancismo quântico, Rastafari revolucionário, sacro surrealismo, taoísmo templário, universalismo unitário, vanglória veganista, shintoísmo xamã e zoroastrianismo zoeiro. Vocês que já só na velhice, hein? há mais tempo. Aqui, ó, é M. Norstal. Porque é a cara do Pikachu no Twitter. E aí, vocês é a cara que já... do Pikachu, aquele cara é zoado, Então, e vocês que já são alunos dele há mais tempo, me digam aí. Cara, eu acho que o Gugu é uma espécie de Aleister Crowley do bem, sabe? Ele com as suas aulas, ele tenta ensinar um pouco da mística universal, de pegar um pouco das filosofias e religiões que há pelo mundo e tenta nos ensinar um pouco sobre isso. Tanto que quando a gente entra no... Vocês conhecem o grupo do Facebook, do ICLS? Eu não tenho Facebook, mas eu vou fazer um fake só para entrar nesse grupo aí. Tem um grupo lá que é para os alunos, né? E lá você vê de todo tipo de dúvida e todo tipo de resposta vem, né? Inclusive do Thales, Thales de Carvalho, irmão do Gugu, né? Irmão do Davi, filho do Olavo. Mas, assim, saindo da zoeira, claro, não gostaria de comparar o Gugu a um cara tão macabro como o Aleister Crowley. Mas quando você falou aquela do aquariano, qual foi a do aquariano que você disse? Anarquismo aquariano. Foi exatamente o que Aleister Crowley tentou fazer isso no início do século passado, né? Pior que é verdade. Na hora eu peguei a sacada, porque eu estudei um pouco sobre esse fabuloso homem satanista do século passado, e era como mais ou menos ele se identificava, inclusive num livro dele chamado Liberaba, livro 4. Ele dizia que o método dele era ele falou esse termo, um tipo de anarquismo aquariano. Eita, na hora que você falou, cara, bateu na cabeça que eu tinha lido, putz. Então acho que descobrimos, hein? Tô querendo comparar o Gugu a isso, pelo amor de Deus, não é isso, não. Não, mas o cara que respondeu isso aqui no Instagram deve ter pensado nisso também. Quem sabe. Mas, gente, a gente também tá aqui eu queria conversar com vocês. A gente já tá querendo conversar sobre aquela live dele de 6 horas e 40 minutos.
Os graus de amor conjugal. Foi uma live dele pro Encontro Europeu do Seminário de Filosofia. Não sei se vocês chegaram a ver essa live. Sim. Eu assisti em partes. Ela também é dividida por algumas partes, por alguns temas, eu assisti parte dela. Acho que eu vi umas 3 vezes esse negócio. A de 6 horas? Cara, eu vi. Caraca. Caceta. O negócio é... Porque assim, eu tava... Porque assim, eu tava ouvindo aquela parte, porque a parte final, onde ele fala sobre derreter o coração das mulheres, não sei o quê. Aí eu comecei a trabalhar como Uber. Aí eu fui ouvindo aquele negócio, aí eu fui tentando entender a mulher mais a partir daquele negócio, né? Porque quando tu conhece uma mulher, ela tem um monte de problema, ela vai descendo o pau de problema pra ti, né? Aí ele fala que aqueles problemas é como se fossem gelos dentro dela e tu tem que derreter aquilo. Tem que derreter aquilo, exatamente. Aí eu fui ouvindo o problema da mulher, mas eu não consegui resolver nenhum problema dela, eu fiquei travado, entendeu? Aí quando eu vi mulher muito complicado, deixa eu estudar mais, escutar mais 3 vezes, Rapaz, depois eu volto. Isso aí, vou te contar um negócio. Você tem que aprender bastante e deixa para treinar isso aí realmente com a sua esposa. Porque é mais ou menos o que ele falou lá também. Se você conseguir fazer isso com alguém, ela vai se apegar tanto que você pode acabar casando e pode ser depois uma coisa não muito boa, entendeu? Sim. Mas aquele negócio é tanta coisa assim, foi tanta coisa tão boa que é difícil até a gente falar. E como a gente planejou falar aqui para mais ou menos por 1 hora, é difícil você resumir uma live de 6 horas e 40 em 1 hora, né? Engraçado é que, não sei se vocês lembram, o rapazinho que estava apresentando, né? Eu não sei o nome dele. Ele falou assim, no meio da live eu vou precisar sair para ir para um ensaio. Mas eu volto. Mano, depois eu percebi realmente. Aí ele chega. Eu falei assim, cara, o cara saiu, ensaiou, voltou e a aula ainda e a live ainda tá rolando. É fogo, mano. Mas o Tião tem alguma coisa pra falar? Não, vamos falando aí. É que tá meio baixo. Tenta chegar um pouquinho mais perto, ó. Vai falando aí que a gente vai. Eu vou só complementando, entendeu? Pô, também tem todo mundo aqui que viu. Muita coisa pra falar. Tipo assim, ele vai. Pô, o cara vai desde como é que funciona. Mineral, ele começa, vegetal, né? Pra gente entender todas as camadas do jeito que ele falou, né? Todas as camadas da alma, tudo pra gente entender certinho o que e ele tem, tipo assim, uma didática do caramba, né? Pra, tipo assim... Isso. Não, sem ele destrincha, ele faz você chegar no que ele quer, mas, cara, ele vai desde Adão e Eva, tipo assim, tá ligado? Eu sei nessa aula ele foi literalmente desde Adão e Eva, mas só que ele vai desde lá da raiz do negócio até chegar na parada que ele quer falar. Cara, eu acho isso muito impressionante, né? É uma habilidade do Gugu, né? As aulas do ICLS, inclusive, tem essa peculiaridade, podemos falar assim, porque ele tenta pegar realmente do início do tema que ele quer abordar. Então, muitas vezes a pessoa necessita somente, vamos lá, uma técnica de uma aula de astrologia. E ele passa 40, 50 minutos falando sobre tudo que aborda aquela técnica, sabe? O que necessita para aquilo. E somente lá nos últimos minutos da aula é que ele vai falar exatamente como é a técnica. Eu já vi, inclusive, eu já vi pessoas reclamando sobre isso. Sobre, o Google fala demais, poderia só ter dito tal coisa. Esse é o tipo de cara que merece aquelas reações dele ao chat, né? Olha aqui o chat. Vai tomar no cu, rapaz. Vira gente. Me amarrei. Não, é do Plínio Correia, cara, tá claro isso aí? Não, me amarrei porque melhor do que ele xingando é o Marcos se mijando de rir do lado. E no mundo, né? Cara, o Marcos foi uma situação muito engraçada quando eu conheci o Marcos, assim, porque
Eu, inclusive, procurei o ICLS motivado pela astrologia, né? E aí eu fui para a primeira aula, que é a introdução do simbolismo, e é com o Marcos. E a primeira aula, pô, ele com aquele cabelinho baixinho dele, de lado, e falando, sabe, pausadamente, todo quieto, eu imaginei, puta cara chato do cacete, eu tenho que ouvir 4 horas esse cara falando, velho. Aquela voz de velho de cigarro, né? Aquela coisa... Aquela coisa lenta e aquela coisa levada à física, sabe? Ele tentar explicar um cálculo transformando, dando um pouco de imagem à nossa imaginação. O caceta, a primeira aula, né? Aí na segunda ele já tava um pouco cabelo maior, um pouco mais solto. Peraí, deixa eu ver quem é esse cara. Eu fui buscando ele. Puta, quando eu vi ele no Twitter, cara, mó zoeiro, velho. O cara tira mó onda com tudo, meu irmão. Não acredito que é esse cara não da aula aqui, velho. Eu não acredito não, cara. O cara é muito zoeiro, velho. O cara tira onda com tudo e com todo mundo. Pode crer. Inclusive, Marcos, eu falei aqui de sua voz de velho de cigarro, mas é brincadeira, tá? Porque quem me acompanha no Twitter sabe que eu sonhei. Eu nem contei isso pra vocês. Eu sonhei um dia desse, cara, que o Marcos tava me enchendo de porrada. Merece. Do nada. Acho que é isso aqui. Acho que até tá chamando no Telegram aqui, falando por isso que eu te bati, desgraçado. Porrada astrológica. Mas enfim. Mas o Marcos é muito gente boa mesmo, cara. Pô, aqueles 2 episódios que ele gravou com a gente foi muito bom. Me amarrei em ter feito, me amarrei e ouvir de novo. Aqueles 2 episódios podiam ser 3. Eu posso fazer um negócio aqui. Eu preparei uma planilha com toda, pelo menos as que eu conheço, todas as obras, as aulas que o Gugu fez. Aí, se eu puder ter uns 2 minutos só para falar quais os cursos, quantas aulas tem. Pode? Posso falar? Beleza. O primeiro curso que eu anotei aqui é Platão, primeira leitura de filosofia. Ele fala sobre aulas sobre Apologia de Sócrates, Fédon, A e B, República. Depois ele tem um curso maravilhoso sobre antropologia cristã, onde ele tenta pegar essa questão dos 7 planetas e mostrar para a gente a importância deles e para nossa absorção do conteúdo. A gente tem, dentro de nós temos essas camadas que podemos absorver de acordo com os 7 planetas, né? Absorver um conteúdo, né? Aí tem a espiritualidade do Rosário, que tem 10 aulas, né? Todo mundo conhece. O Sagrado e a Arte, onde ele fala sobre o templo hindu, arte geométrica, islâmica, iconografia cristã, indumentária dos índios, pintura e paisagens de arte oriental, e, no final, é a catedral medieval, né? E tem um curso de cosmologia medieval que ele fez, onde tem 15 aulas, né? Acho que é o famoso que está lá no site do CLS. Isso. Tem as aulas de astrologia. Para galera, sabe, só uma... Vou postar no chat o link. Não, digo assim, só para a galera entender um pouco, principalmente que assim, o nosso público ele é predominantemente protestante, né? E aqui, no protestante, a gente, pelo menos de um tempo para cá, começou a ficar um pouco na moda o assunto de cosmovisão. Né? E assim, a cosmologia que ele se refere lá é o que a gente chama de cosmovisão praticamente. Então, se você está aqui ouvindo e quiser um motivo para assinar o ICLS, ouça o Gugu falando de cosmologia, que você vai entender o que é cosmovisão cristã. E aprenda o que é corpo, que é o mais importante. Que você entendendo o que é corpo, o resto vai ser tudo resolvido. Um resumo mais bacana, mais bonitinho é menos Bíblia, mais cosmovisão. É verdade. Inclusive, eu sei que para o protestante dá muito ouvir isso, mas rapaz, vou te falar um negócio com vocês. Eu acabei de ler um livretinho, sabe, bem livreto mesmo. Aquele livreto de bolso, 70 páginas do Felipe Aquino, professor Felipe Aquino, chama Por que não basta só a Bíblia? Meu irmão, eu estou acrílico até agora. Mas continuando aqui. Continua aí, Diego. Tem curso de introdução ao simbolismo astrológico, né? Maravilhoso. Que é o Marco. Sim. Tem leitura dos clássicos, onde ele fala sobre Fio da Navalha, Otelo de Shakespeare, o Gênesis, que é essa aula muito foda, a Abolição do Homem e o Peregrino Russo.
Tem os Santos que Abalaram o Mundo. Ele pega o livro os Santos que Abalaram o Mundo, né, e destrincha cada santo. Santa Teresa d'Ávila, Santo Antão, Santo Agostinho, Santo Inácio e São Francisco. Tem o curso... Eu ouvi esse quase todo, só que um amigo meu me deu. Muito bom, muito bom. Muito bom. Aí tem o Pão e Vida Humana do simbolismo, né? Ele fala o que é o homem, o pão, oração, jejum e esmola, que é um conceito que ele trata com bastante rigor, porque eu acho que todos os alunos têm que fazer isso, porque senão vão ficar loucos. Até quando vão estudar astrologia, precisam oração, jejum e esmola. Né? Principalmente esmola, senão vai virar o quê? Iago Martins. Isso. Tem uma aula dele da tradição mística no catolicismo, é muito maravilhosa. Eu estava escutando essa aula aí e é um negócio estrondoso, assim, que tu dá vontade de chorar, entendeu? Ah, meu Deus, eu vou ter que assinar esse negócio, vou ter que me endividar e assinar esse treco aí. Não, então, só eu te perguntar só rapidinho, só uma pergunta. Esses cursos todos aí pela assinatura? Tudo na assinatura, tudo naquela assinatura. Uhum. Pô, cara, eu ia assinar essa semana, eu vou assinar de verdade agora. Você sabe que cara. Eu rogo muitas coisas, né? Mas vou te falar, você vê, maldição familiar. Do mesmo jeito que o site do Olavo agora tá arrumando, né? Mas sempre foi muito mal organizado. Os Celestes também, cara, porque você não encontra essa informação claramente lá no site do Celeste. Eu achava que era só um... Você tem que futucar bastante para achar. A homepage do Celeste tinha que ser essa grade, assim, esse monte de curso. Entendeu? Acaba acontecendo que o Instagram serve a isso, né? O pessoal manda as perguntas no Stories e eles acabam divulgando as aulas, onde está, em qual aula está essa resposta e tal. É que eu não tenho Instagram. Eu achei que... Inclusive mostrando... Tipo assim, assinando, fazendo assinatura semestral e tal, tipo assim, se você só tinha acesso às lives, tipo, live semanal, alguma coisa do tipo. Não. Caraca, eu não sabia que era isso tudo, não, cara. Isso aí, cara, tá de graça. Sim. É 197. Eu vou falar de 197 por semestre, né? Tem um curso que ele fez. Tem um curso que ele deu chamado Religiões do Mundo. Eu acho que todo mundo deveria ouvir esse curso urgente, entendeu? Uhum. Principalmente se você tá com sofrimento muito profundo, entendeu? Vai ajudar muito. Eu vou dar uma palhinha do que é o curso. Religiões do Mundo, módulo 1. Aí tem o que é religião? As principais religiões do mundo, ramo semítico, ramo ariano, ramo oriental, tradição indígena. Aí depois ele fala o hinduísmo e o budismo. Ele fala só sobre o hinduísmo, só sobre o budismo, fala sobre o judaísmo, cristianismo e islamismo, né? Uhum. Aí esse módulo 1 tem 20 aulas, né? Eu recomendo, se você tá com sofrimento muito, que tu não consegue suportar, escute a aula 20 desse curso. Sério, tu vai olhar para a vida assim, tu não vai mais querer, como eu posso dizer, tu não vai mais querer sair daqui com vontade de ir pro inferno, se você não acredita em Deus. Você vai acreditar em alguma coisa. Porque tem uma questão que ele coloca no final desse curso, que tu fica, cara, se eu for pro inferno, eu não tenho mais nada aqui. Vai ter só uma consciência lá que não tem mais referência. Porque quando tu vai pro inferno, a gente se abstém da materialidade. E a materialidade é a lembrança, é onde a gente lembra da coisa e lembra de quem a gente é. Por isso que a importância da gente construir um espírito, né? Aí, nessa questão de construir espírito, ele começa no módulo 2. Aí ele vem, conceitos fundamentais de religião comparada. Ele fala, teofania e ser humano, ritos e símbolos, primeira perfeição, perfeição primeira, temor e reino dos céus, duas primeiras perfeições, e assim vai. Eu recomendo escutar pelo menos a aula 20 do módulo 1 e a aula do módulo 2, aula 1 a 7. Eu tô na 7 agora, escutei em 3 dias. Todas essas aulas. E o negócio vai que nem água, entendeu? Tu vai escutando, tu vai querendo escutar mais, e cada vez que tu vai escutando mais, tu vai tendo orgasmos intelectuais, e tu vai tendo... Cara, é exatamente isso, mano. E tu vai tendo mais amor pelo professor. Tu vai tendo mais amor pelo professor. Sério mesmo. Mas na moral, eu tava ouvindo essa live de 6 horas, voltando, que eu tive que levar minha esposa na casa dos pais dela, são 6 horas de viagem, então casou certinho de ouvir a aula. Cara, tinha hora que eu tava dirigindo e eu gritava dentro do carro. Eu gritava, socava o volante, falei assim, caraca, mano! Pô, que isso? Né? Porque, cara, é uma coisa de louco, mano.
dá um negócio de ti que tu, cara, de onde veio isso aqui? É Deus. Sempre aparece aquele momento eureka, né? E se você tá escutando isso aqui que eu tô dizendo agora, se você quer escutar essa aula, só de você tocar o seu coração, quer dizer que Deus tá falando para te escutar isso mesmo. Aí, né? irmão. Eu realmente tava... Oi, pode falar. Não, momento evangélico aqui, desculpa. Não, é porque assim, eu tô fudido aqui do nada. Aí, irmão, seja queimado pelo fogo do Espírito Santo. Sim. Aí, do nada eu tô fudido e eu vou direto nessas aulas. Por que eu fui direto nessas aulas? Porque Deus quis, não tem nenhuma explicação. Deus quis que eu escutasse. E quando eu escutei, fiquei um bom pra caralho, né? Aí o módulo 3, ele fala sobre a santidade. Ele fala nas primeiras 3 aulas sobre o santo, o Ramana Maharshi, o São Francisco e um outro santo japonês que eu esqueci o nome. Mas ele conta a história muito boa de escutar como eles tiveram as experiências antes de se tornarem santos, né? Geralmente, o Ramana Maharshi, ele estava em casa, ele estava com uma situação de que ele ia morrer, né? Aí depois ele deitou na cama e viu que ele tinha uma alma. Ele percebeu que tinha uma alma. E a partir dessa experiência ele começou a ser movido para o templo para fazer várias coisas. Aconteceu várias coisas na vida dele só por causa dessa experiência, entendeu? Obrigado. Nenhum santo vai no negócio porque ele tá feliz. Não, geralmente ele tá muito fedido, tá com um negócio, uma dor enorme que ele não consegue suportar, e ele vai para perto de Deus. Tipo, acho que isso não tem nada a ver com religião em si. Não, tem a ver com religião, mas não tem questão de doutrina, mas do ser humano melhorar cada vez a si, né? Esse é o objetivo. Não, e o grande benefício do ICLS que eu vejo é isso. Porque lá você percebe, e assim, sem forçação, sem nada artificial, como que a religião e o conhecimento são uma coisa só, cara. Assim, você entende, se você vira aluno do ICLS, você entende, assim, de uma forma muito evidente no sentido técnico do termo, que é o seguinte, ó, a coisa está na tua frente, você não precisa raciocinar, você está vendo isso na sua cara. Que essa coisa de fé versus razão, isso aí é a coisa mais idiota do mundo. Porque você percebe ali como que o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso tá... o Google consegue fazer uma síntese disso de uma forma assim, sem igual. Eu nunca vi uma pessoa fazer uma coisa desse jeito que ele faz. Entendeu? Ó, tem alguém perguntando aqui, essas aulas estão disponíveis no YouTube? Não estão disponíveis, não estão, mas... alguém perguntou se estava no YouTube. Não, aqui em cima perguntou. Ó, essa aula está no YouTube? Ó, não está no YouTube porque isso faz parte das aulas que estão na assinatura do ICLS. A assinatura do ICLS é 197, não é isso? 197 por semestre. Como a gente falou. Depois de tudo que a gente está falando, mano, você vê que isso é uma coisa assim, realmente de graça. Agora, realmente, como o Guilherme falou aqui, ó, tem mais aulas sobre vocação no YouTube. E realmente é uma ótima porta de entrada para quem quer conhecer o Gugu, vamos dizer assim. Tanto que eu mandei isso para um amigo meu que nunca ouvi falar dele e assim, nem é muito chegado a estudos, e o cara gostou. Falei assim, olha, legal que esse negócio que esse cara falou, hein? Entendeu? É uma boa porta de entrada, vamos dizer assim. Pro mundo, pra vida espiritual. Porque depois que tu morre, não existe corpo, não tem nada, tu não pode fazer nada, é só tu ali. E se tu for pro inferno, tu vai perder tua identidade. Então tem que construir um espírito dentro de ti pra te poder ir pro céu, né? Tu precisa construir uma identidade espiritual. Exatamente. Inclusive, para desmistificar o que é vocação, sabe? Algumas pessoas têm um erro que elas acreditam que a vocação é algo diretamente relacionado ou intrínseco à profissão. Sim. Sabe? Um não existe sem o outro. E esse é um dos primeiros erros que o Gugu e as aulas do ICLS tentam, né, remover da mente da pessoa. Exato. Tá? Que vocação, ela é uma coisa à parte da profissão. A vocação é uma coisa que contém a vocação, a profissão. A profissão ela tá dentro da sua vocação, mas ela não é a sua vocação. Com a prática da profissão, com o tempo, a vocação é unida a ela.
Mas você não acha, por algum método, a sua vocação, e nisso você entra numa profissão baseado naquela vocação. Como algumas pessoas acreditam que esse é o caminho, né? Uhum. A partir de vários métodos. Vou te falar uma coisa que eu escutei hoje, numa aula 7 desse curso Religiões do Mundo, no módulo 2. Ele falou o seguinte, falou que ele não quis ser professor, ele não pensou, não, vou ser professor. Não, o que ele fez primeiro? Ele moldou a personalidade dele. Cada ato tinha como objetivo essa perfeição, né? Aí, quando chegou o tempo de tanto ele fazer isso, de tanto ele criar força para si, de tanto ele construir o espírito dele de verdade, né, as habilidades que ele adquiriu, né, tem um negócio que ele falou que ele gosta muito de, como é que eu posso falar? De eletricidade. Ele é meio que eletricista, né? Ele gosta de mexer com coisa elétrica. De tanto adquirir habilidade, ele percebeu que ele fazendo essas coisas, e os estudos também, lógico, de tanto ele fazer isso, não tendo como objetivo, não tendo um objetivo externo, ele viu que poderia ser professor, porque tinha gente que tinha demanda, né? Tinha gente que queria escutar as aulas dele, tinha gente que queria ter aquele conhecimento. Ele não foi direto querendo, não, vou fazer um curso de religião aqui para me estar na igreja e dar aula aqui e conseguir uma grana. Não, ele fez para si primeiro e depois ele viu que aquilo seria benéfico para todo mundo e até para ele mesmo também, né? Sim. E um negócio que é muito interessante, essa é a aula 7 do curso Religiões do Mundo. Assim que você escutar esse curso de vocação, escute essa aula 7 urgente. Ótimo. Mas é isso aí mesmo. E o grande erro que você vê muita gente caindo no desespero quando chega na meia-idade, por exemplo, é justamente isso. Que a pessoa achou que dedicando a sua vida inteira à sua profissão, ele estaria dedicando a vida à vocação, mesmo sem esse nome, porque muita gente nem pensa nesses termos, vocação, mas assim, todo mundo está buscando dar sentido para a sua própria vida, e muita gente acha que o jeito certo de fazer isso é se dedicando ao máximo a uma profissão que você escolheu ali. Sim. Só que o que acontece? Olha, simples, se você botou todo o sentido da sua vida na sua profissão, quando você sai da sua profissão, por qualquer motivo que seja, o que aconteceu com o sentido da sua vida? Saiu também. Você perdeu. Cara pode morrer, né? Com certeza. Avô morreu, meu avô ele deixou o emprego dele, ele trabalhava no negócio de telecomunicações. Ele deixou, aí foi definhando, pegou câncer e morreu. E aí? Pois é. É um negócio, sei lá. E é o caso que eu falei do meu amigo, que eu mandei para ele justamente por isso. Porque esse meu amigo, ele tem 20, ele não tem 30 anos, ele tem 26 e 27. Rapaz novo, só que, estudioso pra caramba, estudou e passou para promotor de justiça. Ou seja, ele já vai entrar numa profissão onde ele não tem aquela coisa assim, vou me esforçar, que eu vou ser promovido, tá ligado? E já tá meio que no topo. Porque a carreira do promotor é assim, você é promotor. Aí daqui a um tempo você vai virar sei lá o quê. Aí depois você... A promoção é mais por tempo de serviço. Tem... né? Se o cara não for um merda, ele vai ser promovido, mas... Tá entendendo o que eu quero dizer? Não o cara que, por exemplo, ele não tá com 20 e poucos anos e passou para, sei lá, escriturário do Banco do Brasil, mas ele quer lá na frente ser... Não, ele já tá lá no topo. E muito novo. E como a gente conversa, uma vez eu fui conversando com ele sobre livros e tal, que ele é de direita, assim, meio inconscientemente, mas ele é de direita. E a mulher dele é totalmente de esquerda, né? E eles vivem discutindo. É muito engraçado. E tipo assim, como eu vejo que ele tem essa inclinação, eu sempre tentava puxar ele, dar um livro, ou prestar um livro, tal, mas cara, tô sem tempo, aquela velha história, não, eu tenho que estudar. Ele só, não, cara, eu só consigo parar e ler se for coisa de estudo pro concurso, porque é o que eu quero. Não, tá bom, o cara é focado pra cacete, tá bom, beleza. Aí eu falei, agora que você passou, vamos fazer uma coisa aqui. Aí eu mostrei esse vídeo pra ele, eu falei assim, cara, eu te mostrei isso justamente pela sua situação, entendeu? Porque eu não quero lá na frente ver você, tipo assim, dando aquelas crises de meia-idade, não era isso, sabe? Aquela velha, tudo que ele fala nesse vídeo. E esse vídeo que a gente está falando de vocação tem no YouTube. Se você colocar assim, vocação, é o quê?
narrativas humanas? Uma coisa assim. Não, vocação e habilidades. Põe isso. Vocação e habilidades e CLS. Ou também a narrativa. A narrativa também é um dos fundamentos. Enfim, manda vir lá, que aquele vídeo é sensacional. E ele sempre fala a questão de vocação pra gente adquirir as habilidades. Sei lá, pintura, fazer um curso no Senai de não sei o quê. Aí, sei lá, desenho, poesia, aprender uma arte assim, por conta aprender própria. o maior número de habilidades possíveis, né? Desde tocar um instrumento, a saber pintar, saber escrever, sei lá, levantar uma parede, tanto faz. Quanto mais habilidade você aprende, mais tem uma carga para compreender, né, o que é necessário, inclusive para a sua própria vocação. Exatamente. Por quê? Não adianta nada ser somente um resumo de uma especificidade, ou seja, gosto de fazer música, então só irei ouvir música e tocar essa guitarra aqui. Acabou, não vou aprender, sei lá, sobre bateria, sobre piano, sobre gaita, sobre o que quer que seja. Ou até mesmo a escrever para poder dar um avanço em outras faculdades mentais, né? Sim. Exatamente. Ele sempre fala que acho que até os 35 anos tu já descobre tua vocação, se tu tiver feito tudo isso aí, basicamente. Eu não sei se vocês lembram, tem um exercício do Coffee, onde o Olavo fala pra gente sentar no banheiro, assim, na privada, e começar a olhar as coisas. Não, aqui tem um espelho, aqui tem um piso, como que essas coisas vieram parar aqui? Né? E quando, sei lá, quando tu estiver fazendo, sei lá, eu comecei a trabalhar de Uber, eu comecei a perceber essas coisas bem nitidamente. Não, e o pneu do carro aqui, como é que ele veio parar aqui? Como é que esses passageiros vieram parar aqui? Se a cidade tivesse parada, como que eu ia ganhar dinheiro? Essas perguntas foram sendo feitas, né, quando eu tava fazendo Uber, cara. Como o papel do dinheiro veio parar aqui, aí tu vai alimentando isso pra ti, tu vai ganhando um horizonte de consciência muito grande, só de estar fazendo esse negócio, essas perguntas, pra ti mesmo, né? Então, anotando no caderninho. É muito bom, até aprendendo as habilidades. O Wellington Moraes falou aqui no chat, né? Ninguém sabe a religião do Gugu, eu pensava que ele fosse islâmico. Pior que ele recomenda estudar aramaico e árabe, né? Para os católicos. E se ele fosse, seria menos importante? Essa é a pergunta. Não, Mas, rapaz, olha só, a gente tá aqui para falar da live de 6 horas. A gente agora tá falando de outra coisa, pra você ver quanta coisa tá falando do Gugu. A gente tá representando o Gugu, né? Concordam comigo. Eu quero saber se vocês concordam comigo. De tudo que a gente... E o Tião também. De tudo que a gente ouviu naquela live, vocês concordam que a mulher ideal é a Mandy Gata? Cara! Quero saber se vocês quero saber se vocês pegaram a referência. Então vamos lá. Da Mandy Gata, sim. É o quê? Olha... Não, pô. É porque ele fala daquela diferença da mulher do coração, que é o cofre fechado, e a que tem um cofre de vidro. E para exemplificar, ele dá o exemplo do mendigo. Que tem a mulher que é fria e tal, que não quer saber de nada, e tem a braba, a raivosa. E a raivosa ele compara ao mendigo que tá na rua. Me dá dinheiro, me dá dinheiro. Lembra disso? Tem a princesa que é triste, né? Tem a princesa que é triste também, né? Que tá lá sentada. Isso. É a princesa do castelo. Essa é a mulher ideal. Pra caralho, triste, e tu chega lá e com ela, oi, boa noite, anjo. Passa o zap. Tipo isso. Justamente. Mas... Sim, retornando à pergunta, né? Não, mas aqui, cara, não dá para resumir muito essa live dele, porque é muita coisa. Mas uma das coisas que eu achei muito interessante lá é como ele identifica que você tem que saber lidar com todas as mulheres, vamos dizer assim, que vai aparecer na sua frente, lá na sua mulher. Porque eu acho muito legal que ele fala isso. Tipo assim,
às vezes ela vai se apresentar a você como uma princesa, e você tem que ser o príncipe, o galante, né? E tem que derreter o gelo que tá nela. E tem que derreter o gelinho ali. Só que, muitas das vezes, ela não vai se apresentar dessa forma. Ela vai se apresentar de uma outra. E você tem que reagir de outra. Porque se você reagir como príncipe, quando ela tá no modo sei lá o quê, ela vai te dar um chute na bunda, entendeu? Ela não quer isso. E, cara, a gente que é homem, a gente sabe como que isso é verdade. Essa experiência de você, assim, mano, pô, quem aqui que, mesmo que não seja casado, ou já namora uma mesma menina ao mesmo tempo, há muito tempo, não sabe, pô. Tipo assim, parece que são várias pessoas. Parece que é aquele maluco do Fragmentado, só que é mulher. Tá ligado? Sim, sim. E então, cara, eu acho esse conceito dele muito bom. Opa, pra quem é casado e namora também, cara, é muito boa essa aula dele, porque abre a mente mesmo de você. Tipo assim, a gente já sabe que, pô, quando a mulher tá meio de um jeito, a gente, pô, não tem que dar muita bola. Quando a mulher tá, tipo, na moralzinha, você tem que ser, tu não pode ser um ogro. Mas, cara, é difícil pra gente mudar assim, porque o homem não muda facilmente. Mas a gente sabe que a gente tem que tratar de forma diferente, mas só que a gente, por exemplo, eu não sabia por que eu tinha que agir dessa forma. E ele lá, ele dá o porquê você deve agir, tipo assim, desde lá de baixo, falando como funciona isso, como funciona aquilo, como funciona aquilo. Por que que a mulher é desse jeito e por que que você tem que agir de maneira diferente para cada situação. Aí você entende, tipo assim, ele te faz entender por que que você tem que agir de maneira diferente e qual é a consequência de se você agir de uma forma só. Se você for um ogro sempre para uma mulher que de vez em quando vem princesa, de vez em quando vem atarracada, de vez em quando vem estressada, de vez em quando vem feliz. Entendeu? Ele dá consequência e dá como você tem que tratar. Claro que ele não dá assim, mastigado, porque é o que ele falou, ele não podia falar ali para o público geral, uma coisa que era só para casada. Tu lembra que ele dá um exemplo, ele cita a Bíblia, o Gênesis lá, ele fala assim, a mulher... Sim, e o pessoal erra tudo de Gênesis 1. É impressionante. Acho que o pessoal tava nervoso, porque eles erraram muito. Ele até fica pirado com isso. Mano, ele joga uma que eu fiquei lá no carro, até levantei assim do banco. Ai! Que ele manda assim, todo mundo gosta de ser católico, mas obedecer. Como é que é? Todo mundo gosta de ser católico na igreja, mas amar a Deus, sua palavra, nada, né? Assim, ui! Doeu. Mas vai, continua, desculpa, Diego. Ele fala, o exemplo lá que ele dá no Gênesis, ele fala assim, multiplicarei as dores de tuas gravidezes. Aí ele fala que isso é o gelo, que tu vai ter que derreter, né? Mas só que o negócio... Eu te dou um exemplo. Peguei um passageiro no Uber, né? E ele falou que ele tava com a ex dele lá. Ele buscou ele porque ele não queria ela. Mas por que essa mulher tava enchendo... A mulher tava enchendo o saco dele. Por que ela tava enchendo o saco? Porque acontece o seguinte, ela tava casada com outro cara, e esse cara que tava com ela agora, ele conseguiu a guarda das crianças para ela de volta, para ficar com as crianças. E só nesse ato, cara, eu já vi, cara, derreteu. A mulher tá doida por ti. Aí, cara, exemplo vivo dessa aula, né? Pode crer. Mas só tem que ver os atos concretos e tentar derreter. Se uma mulher vem, por exemplo, uma menina que eu conheci, ela veio com um monte de problema, problema familiar e problema religioso. Mas de tantas perguntas que ela fez, eu travei. Porque nós homens, a gente consegue resolver um problema de vez, né? A gente só consegue se concentrar em um, né? E às vezes mas a gente não vai resolver tudo, né? Não, mas esse guia que ele dá já é muito importante. Alguém perguntou aqui, mulher igual lua, fases? Olha aqui, a lua é justamente um dos planetas que simboliza a mulher. Dentro da cosmologia tradicional. Junto com Vênus. Sim. Só que Vênus é a questão da beleza e a lua está mais relacionada à mãe, né? E ele fala muito, acho que na aula... As emoções.
E assim, rápido, né? Ou seja, agora tá, depois não tá. Tá cheio, mudando. Exatamente. Porque a Lua, para existir Lua tem que existir Sol, né? Porque o Sol ele dá luz para a Lua e o Sol tem que iluminar a Lua para poder ser livre. Então o homem é representado pelo Sol, né? Segundo a filosofia brasileira é o contrário, né? A Lua iluminando o Sol. Não, mas brincadeira, Diego, brincadeira. Engraçado como que isso aí... Não, engraçado como que isso aí tem a ver uma coisa, por exemplo, num livro que eu li um tempo atrás sobre o casamento de um rabino, e ele toca muito nesse ponto. Olha, o homem é o sol que ilumina a mulher. E faz muita relação de sol e lua, né, para homem e mulher. Ele fala exatamente isso. Olha só, a mulher que é... Assim, ele até eu acho que ele força um pouco nesse ponto, mas assim, ele fala assim, se a mulher é ruim, é chata, é isso e aquilo, a culpa é do homem. É como se fosse assim, se a lua tá minguante, é porque o sol tá iluminando ela só daquele lado, entendeu? Boa, tipo isso assim, mesmo. Isso. Tá entendendo? Sim. Por minha mulher, a culpa é sua. Você não tá jogando luz suficiente para ela. Então, ele foca muito nesse negócio. Eu acho até exagero um pouco, mas o livro é excelente, entendeu? E tem muito dessa ideia cosmológica nisso também. Sim. Mas também tem que ver, colocar Deus aí no meio, porque ele que vai decidir quando tu vai conseguir resolver o problema dela, né? É Deus que está responsável por todo esse sistema onde o homem consegue resolver os problemas da mulher e os problemas dele. Tem que pensar nessa questão também. Com certeza, com certeza. Mas é isso aí. Mas, Tião, fala mais aí que você que insistiu pra gente falar desse tema. Então você trata de falar. Não, cara, os caras estão aí... Não vem não, é sempre assim. A gente começa a falar um negócio, aí eu chamo alguém e falo assim, não, os caras... Ih, os caras, caramba, fala você. Eu não sou... Eu não... É mais fácil eu ficar aqui ouvindo do que, me danar a falar. Vamos perguntar assim, ó, como o seu Caverna, o Magno e o Tião conheceram o Gugu e o Olavo? Pronto. Aí. Top. Eu conheci o Gugu, o Olavo, quando o seu Caverna me ficava insistindo quando eu comecei a faculdade, aí eu comecei a falar de umas teorias. Ainda bem que foi no primeiro semestre que ele já falou, não, cara, ouve esse cara aqui. Eu fui ouvir e pronto, acabou. Primeira vez que eu ouvi o Olavo falando, que eu também eu sou fácil de convencer. Ele me botou ali pra ouvir e acabou. Filmático. Depois o quê? Filmático puro pra caraca. Eu sou muito assim. Aí o Olavo foi assim. O Gugu, foi eu que te mostrei o Gugu, Igor? Cara, não lembro, mas acho que foi. Mas assim, eu que insisti pro Igor ouvir o Gugu, mas por causa do... Aí eu comecei a ouvir o Gugu, acho que foi porque, sei lá, eu acho que... Não, eu comecei a ouvir o Marcos Monteiro. Aí depois eu fui pro Gugu, foi isso mesmo. Porque eu primeiro conheci o Marcos. Faz quanto tempo isso? Cara, faz uns 2 anos, eu acho. 2 anos. Aí eu comecei a ouvir o Marcos pra caramba, porque eu comecei a me interessar por astrologia e tal. Aí eu fui pro Gugu e comecei a ouvir o Gugu. E aí depois que eu fui descobrir, eu comecei a ver o Gugu, assim, sem nem saber que ele era filho do Olavo. Depois que eu vi, tipo assim, depois dos 2 vídeos, eu fui saber que ele era filho do Olavo. Eu vi o Gugu, a primeira vez foi uma parada que ele fala dos 5 passos da cura da depressão de Santo Tomás de Aquino, que eu falei, caraca, maneiro pra caramba. Aí eu ouvi... Foi isso. Não, foi só isso. Olha, eu conheci o Gugu, agora que eu tô lembrando, conheci o Gugu, a primeira vez que eu ouvi falar do Gugu foi no Throat Speak, quando o Olavo falava dele. Que ele tava começando a dar uns cursos e tal, ele fazia um anúnciozinho ali, né? Agora, acho que ver foi quando o Tião insistiu comigo. Agora, quem me apresentou o Olavo foi minha esposa, que na época era minha namorada. Entendeu? Mentira. Graças a Deus. Graças Sério? a Deus. Serinho. Muito bom. Porque ela tem uma... Eu não sei, cara, eu sempre esqueço se é
prima, se... Porque em Minas tem muito parente de nominal, né? Chama de primo, mas não é primo. Chama de tio. Aqui também tem, né? Eu não sei se é primo de verdade ou é primo nominal. Mas tem uma prima dela que é meio doida. Bem doida. E acho que ela falou com ele. Tipo assim, ela falou com a minha esposa. E minha esposa chegou assim... bem, vê esse cara aqui. A fulana falou e disse que é legal. Eu falei, pô, mas a fulana é doida. Que isso? Mas acabei vendo. E pronto, aí, caraca. E até hoje, né, sou muito grato por ela ter me apresentado o professor. Foi em 2013, né? Foi por aí. Eu conheci o professor Olavo em 2016, mas eu já conheci o Thales. Ah, é? A família de Carvalho, o primeiro que eu conheci foi o Thales. Isso início de 2015, enquanto eu estudava sufismo, que é uma das ciências do Islã, Tasawuf. E o pessoal de uma ordem turca já tinha falado sobre o Olavo e sobre o Thales, né? Mas o professor Olavo mesmo, o Koff, eu vi conhecido em 2016 com o Padre Paulo Ricardo, quando eu iniciei nos cursos dele, no site dele. E o Gugu, cara, eu sempre ouvia, né? O meu filho Gugu faz isso, o meu filho Thales faz isso, tal. Raramente você ouve falar do Davi, né? O Davi sempre é o que menos o professor fala. E até eu cito até isso no próprio Davi. O próprio Davi também, nos cursos dele, que eu também estudo, ele sempre falou que quando era criança se sentia menos acolhida. É uma coisa que ele tem na cabeça. Eu até sei porque eu acho, coitado do Davi. Mas o Gugu mesmo, como professor, foi só esse ano. Ano passado, eu via, quando eu iniciei também nos cursos do Ítalo Massili, ele sempre mostrava uma foto do Gugu ou falava alguma coisa dele, mas eu não conhecia o ICLS, eu não conhecia o livro do Gugu. Como professor mesmo, e o ICLS eu conheci esse ano. Tu falou do Padre Paulo Ricardo, eu lembro de ele ter participado de um curso do Olavo, Filosofia da Ciência, que ele ministrou lá na Virgínia. Eu não lembro quando foi o ano, acho que foi 2017, 2016. Inclusive tem um vídeo dos dois, né, de mais ou menos 1 hora, no YouTube. Sim, eles conversando. Desse culto aí o professor Paulo Ricardo falando, o padre Paulo Ricardo falando lá atrás, fazendo as perguntas lá. O Olavo falando na aula 3 sobre bruxaria. Eu comecei a me interessar por isso aí, um negócio interessante. Mas eu conheci o Olavo, acho que foi em 2015. Eu conheci uma garota, eu me ferrei, fiquei triste. Aí foi passando o tempo, eu conheci o Arthur Petri. Vocês não conhecem o Arthur Petri? Já ouvi falar, mas tô lembrando dele. Conheci o Arthur Petri através dele, né? Aí o Arthur Petri falou dele, aí vamos dar uma olhada. Aí comecei a estudar sério no COF em 2018. Eu escutei 100 aulas em um mês. Que isso, meu? 100 primeiras aulas do COF em um mês, mas eu não entendi nada. Tá. Aí depois... Até a terceira aula, cara, foram semanas pra eu pegar tudo. Mas tudo bem. Quando foi em 2019, eu conheci o Gugu, eu entrei pro ICLS, entrei pro grupo de transcrição do ICLS, que é um negócio muito importante, que todo aluno deve fazer logo no início. E a partir daí fui transcrevendo pro ICLS, conhecendo mais gente, e depois cada aula era um orgasmo intelectual, que eu comecei a me apaixonar por esse homem. Falei. Mas então, eu acho que eu já estou providenciando uma estatuinha dele para botar aqui. E embaixo na base vai estar escrito, tá claro isso aí? Tá claro isso aí? Cara, eu acho que é isso que vai acontecer comigo quando eu entrar no curso do ICLS, cara. Porque que eu acho que eu não vou entender nada, tá ligado? Porque eu vejo assim, essa aula de matrimônio dele é bem explicadinha. Mas tem aula de simbolismo, por exemplo, eu boio bem, assim, eu boio muito. Não se preocupe com isso, Tião. O Gugu fala muito, tá? Mas ele fala de forma simples, ele fala para burros, como o professor Olavo fala também, e a gente pega muito bem. A diferença é a seguinte: eu posso estar cometendo um crime aqui, mas eu vou falar. Eu vejo o Olavo e o Gugu mais ou menos numa relação
ali entre Aristóteles e Platão. No sentido de que, se você perceber, o Olavo tem um impulso científico, sabe, de explicar a coisa metodologicamente, tá ligado? Não sistematicamente no sentido como ele mesmo está falando nessas últimas aulas do Koff, né, que a filosofia dele não tem um sistema fechado. Mas você percebe que tudo que ele pega para estudar e que tudo que ele pega para analisar, ele dá um tratamento aristotélico pro negócio. Tá entendendo? Sim. Sim. Ao passo que o Gugu, se você reparar, ele vai pro lado mais simbólico. A explicação dele já tem essa pegada mais assim. Então, parece uma coisa mais platônica. Tá entendendo? Uhum. Cara, eu tenho certeza que, sabe, parece que do final da lei vai ficar. Agora eu vou contar um mito aqui, entendeu? Para vocês. Sim. O Gugu sempre faz cuidado. Exatamente nas aulas do CLS, deve ter fazendo, mas enfim. Ele sempre tem um trato com as palavras, velho. A gente pega o significado exato que ele tá usando. Sim, verdade, esse negócio é muito importante. Se eu só puder adicionar algo que o senhor Caverna falou, é que o Olavo, o Gugu seria um complemento ao Olavo, assim como a teologia é um complemento à filosofia. Saca? Pode crer. O Olavo, ele tem uma forma de ensinar, inclusive científica, e ele vem com referências, ele vem com livros, ele vem com a base histórica. Tá? O Gugu, ele vem com a transcendência, ele vem com a religião, ele vem com o comportamento, ele vem com a arte tradicional. Isso. Então, é como se fosse o próprio complemento da teologia à filosofia, né? Como todos sabem que uma é necessária a outra, e é por isso que as duas ruíram, pois no início do século passado dividiram as coisas e tudo acabou se fudendo, apodrecendo. Ao ponto de você ter hoje um cara chamado Iago Martins que é chamado de pastor. Ah, vá. Cara, esse negócio de acabar com as esmola foi ridículo, cara. Sério mesmo. Vou te falar um episódio. Tem uma família meu que tá viciada em cocaína e tem uma casa de massagem. Aí eu fui falar com o Thales. Thales, tem como tu ajudar ele, não sei o quê. Aí sabe qual o conselho do Thales que ele falou? Ele falou bem assim, cara, primeiro pra ele parar de usar cocaína. Cara, tu vai fazer o seguinte, tu vai falar pra essa pessoa dar esmola pra mulher e criança, menina, assim, com a mesma quantidade que tu comprou de cocaína. Se tu comprou 10 reais de cocaína, tu vai pegar e dar 10 reais pra outra pessoa, pra menina ou pra mulher, da mesma quantidade. 10 reais que tu comprou de cocaína, 10 reais de esmola pra outra. Se tu fizer isso, Deus vai te ter misericórdia e os efeitos tu não vai sentir muito. Ele falou assim, que a pessoa não ia parar de usar cocaína, né? Mas se ele fizer isso, ia amenizar mais. Aí quando eu vi isso, cara, tem um pulo do carro, de tanta felicidade. É um negócio tão simples que tá na nossa cara, aí vem esse Iago aí e querer acabar com o negócio de esmola, né? O negócio é... Não, e aquele argumentozinho mais tosco, sabe? Professorzinho de geografia do cursinho pré-vestibular. Ai, a esmola aumenta a miséria. Ah, mano. Não. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Eles são abertos assim, tipo, o Thales e o Gugu são abertos assim para chegar, falar com ele, falar alguma coisa? Você consegue contato com eles no grupo do Facebook. Assim, não direto, sabe? Você pode até enviar mensagem para a página deles e eles respondem, mas quando alguém tem uma dúvida e posta lá, sempre o Thales ou o Gugu tá respondendo, principalmente o Thales. E principalmente com áudio. Eu acho que ele tem um pouco de preguiça de escrever, porque ele vai falar muito. Aí ele manda áudio numa página que ele coloca o link lá e a gente vai ouvindo. É de fácil acesso, sim. Eu não sei se tu ouviu um áudio que me interessou bastante, acho que foi semana passada que ele postou, essa semana, dele falando sobre a oração, orar em aramaico, alguma coisa assim, que operava milagres. Ou o Thales. Assunto de seres sutis, forças sutis, os assuntos aí são muito maravilhosos. Pô, eu li um PDF que soltaram sobre isso, muito bom. Sim. O Thales, ele vem com muito conhecimento do sufismo, cara, do Tasawuf, que é, assim, falando de forma direta, a mística islâmica, né?
e que eu aprendi isso há alguns anos, que ele consegue sim ser uma boa ferramenta, principalmente em homens assim conhecido no mundo inteiro como Al-Ghazali, que é um cara que assim todas as religiões consideram ele como um homem santo, sabe, um homem que tem algo bom a se falar. Uhum. E que quando uma pessoa entra no Islã, para aprender o fundamento do Islã, o interessante seria por Al-Ghazali. Mas ele fala muito bem sobre a oração, a meditação, a contemplação. E muito do que o Tales fala, eu peguei em Al-Ghazali. Muitas das respostas do Tales. E assim, sendo um pouco mais direto, para as pessoas no chat não entenderem errado. Não é proselitismo islâmico, ele não tenta converter ninguém, tá? Nem ele fala direto sobre ser um muçulmano ou sobre o Islã. Mas muito do que ele fala lá eu percebo que vem do próprio Al-Ghazali. Uhum. Agora, me diz aí sobre, vocês falaram sobre orar em aramaico. O que ele fala sobre isso? Ele falou que estava... Então, Fala aí, Magno. Pode falar. Não, o interessante, inclusive uma das dúvidas foi sobre se seria interessante aprender o latim, por ser uma língua tradicional e uma língua santa, né? Lembro que o Gugu, ele disse que é interessante para todo cristão e católico aprender o aramaico, pelo menos. Pelo menos as orações em aramaico, para você ter esse contato com a tradição, ter esse contato com aquilo que veio da essência do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a língua é sagrada. Então, se a língua é sagrada, ela não depende da pessoa que está pronunciando. Ela não, porque geralmente o latim, para ele funcionar de fato, ele precisa de que o recitador tenha uma espiritualidade avançada para poder aquelas palavras funcionarem. Mas no caso do aramaico, não precisa a pessoa ter essa espiritualidade avançada, ela só precisa recitar as palavras que a língua por a língua ser uma língua sagrada, ela já desencadeia efeitos. Basicamente isso. O Google recomenda estudar árabe e aramaico, né? Aí o Tales deu uma ordem assim: árabe, aramaico, hebraico, persa antigo e grego antigo. Né? Isso, Diego. Nossa. Isso, Diego. Agora, comentário super ignorante. Aramaico não é a mesma coisa que hebraico, não? Não. Uai, gente, eu sempre ouvi. Não. Rapaz, viajei então. Eu conheço um pouco do hebraico, por ter estudado um pouco da Cabala, mas eu não sei falar nada de hebraico. Mas um amigo meu, que ele pretende morar em Israel e ele aprendeu hebraico, a gente estava até numa discussão sobre isso. E ele me falou que tinha, inclusive, essa mesma dúvida que você, antes de iniciar no aprendizado do hebraico. Ele disse que não é a mesma coisa. Assim, para um leigo de fora que ouve tudo aquilo puxado, não compreende nada, parece a mesma coisa. Mas não é. Entendi. Me fala de novo essa lista aí que eu vou anotar. Mais um projeto na minha vida. Vou postar no chat aí. Vai trazer dinheiro. E não vai me dar dinheiro, justamente. Mais um. Inclusive, o Tião é um artista que se preocupa com dinheiro, isso é algo... Não. O Tião é outro, é porque tem dois aqui. Esse aqui que tá falando é o Mordecai. O artista é o Mordecai, entendeu? Tá. O artista tem que comer, pô. Mas, cara, é aquele negócio. Mas isso aqui é o que eu falo, negócio de vocação, você entende aqui. Entendeu? Isso aqui que eu tô fazendo agora, eu não vou dizer que é a minha vocação, mas tem a ver. Entendeu? Isso, tem a ver. Agora, eu sei que o meu trabalho, com o qual eu trago sustento para casa, não tem muito a ver. Entendeu? E é interessante, e foi muito bom até eu ouvir sobre isso do Gugu e do próprio Olavo também, né? O Olavo também fala muito disso. Porque você consegue ter paz na sua vida sobre as coisas. Você entende? Não, eu tô fazendo isso aqui porque eu preciso trabalhar, preciso botar dinheiro em casa. E eu entendo que isso, de uma forma que eu não compreendo totalmente, faz parte da minha vocação. Lá na frente talvez eu entenda isso melhor, né?
Mas eu tenho convicção de que a minha vocação no sentido do que eu nasci para fazer tem mais a ver com isso que eu estou fazendo aqui agora e com as coisas que eu faço que não dão dinheiro do que com o trabalho, entendeu? Não, justamente. Eu também tenho certeza disso. Então você segue a narrativa do sábio. Um dia o dinheiro chega. Todo dia agora eu estou um rapaz disciplinado, estou um rapaz assim, muito pimposo. Procura um pouco sobre as narrativas. Não, eu vi, eu já fiz essa questão. Narrativa do herói, do sábio. A vida dos santos, né? Sim. E aí eu tô acordando todo dia cedo para ler e tá sendo daquele jeito. Eu acordo, sento aqui, cochilo, leio uma linha, duas, cochilo. Mas tá indo. Mas é excelente, cara. Sabe por quê? Porque, de fato, essa coisa de, não, quando eu chegar do trabalho eu vou... Mano, chegar do trabalho você não lê, você dorme. Sim. Entendeu? Você pegar livro para ler depois que chega do trabalho é se você tiver insônia. Porque, ó, batata, você vai pegar e cair no sono, dormindo. E eu vou te falar uma coisa. O Gugu, quando ele trabalhava, ele falava que orava o rosário dentro do metrô. Sentado assim, de cabeça com a mão na cabeça, assim, olhando pro chão. Todo dia ele fazia isso. Ele orava o rosário. Né? Só pra... A gente não pode esquecer da vida espiritual, que é a mais importante. Ela que vai contar na nossa morte. Exatamente. E que, cara, é aquela velha história. Tem muito teólogo recente, modernoso, que eu já caí muito nessa. Né? Eu tenho que confessar aqui. Que adora jogar assim, não, o evangelho, ele não pode se preocupar só com a salvação da alma do indivíduo, ele tem que se preocupar com isso. Eu já caí muito nesse papo. E hoje em dia eu percebi que a resposta a isso é o seguinte: como assim só? Você ouviu o que você disse? Só com a salvação da alma. Completa essa frase, ô retardado. Salvação da alma eterna. Como é que você chama isso de só? Só é todo o resto. Entendeu? Isso é o que tem que se preocupar. Entendeu? Pois é. Se você é miserável, rico, milionário, se você come, se você... Mano, isso tudo é o só. O que você tem que realmente se preocupar é com o que vai ser pra sempre, cacete. Que isso, moleque? Gostou? O Napoleão Bonaparte diz esse negócio aí, não sei onde ele disse, mas ele fala que o espírito é a coisa mais importante. É o que determina tudo. Até então, se tu tem um livro, acho que não sei se vocês já viram esse livro, é Conversações com Goethe. Vocês conhecem? Não. Não esqueci o nome do autor. Ele sempre ia conversar com o Napoleão, um sujeitinho que anotava todas as conversas com Goethe, né? Aí um dia ele estava lá e ele disse que o Napoleão Bonaparte, ele levava para as campanhas vários livros, né? Aí ele levava a Odisseia, Homero, Ilíada, Eneida, essas coisas assim. Aí tinha lá Antigo Testamento, Novo Testamento, Corão, os Vedas, mitologia. É isso, e acho que o Espírito das Leis. Esses eram os livros que ele levava para as campanhas, Napoleão Bonaparte. Para ver quanto ele estava preocupado com o espírito no meio daquele caos todo de guerra, né? Pois é. Mas é essa parada, tipo assim, aí aquele negócio, o cara o cara não foi grande à toa. Sim. O cara não foi grande. Se tu fizer um teste, se tu largar tudo, assim, tipo, tu tá tendo uma vida de estudos de 2 anos, aí tu vai trabalhar em uma multinacional, tu começa a trabalhar, esquece isso. Vai passar um tempo que tu vai estar deprimido, né? A única salvação tua é voltar para aquele negócio que tu tá fazendo antes, senão tu vai acabar, vai ficar depressivo, tu vai ver que não tem sentido de estar fazendo aquele negócio. Tu vai tentando só ganhando felicidadinha, dinheiro, mas isso não preenche o ser humano. Não preenche. Na verdade, eu fiz esse teste e eu quase me fudendo. Né? É assim mesmo. Gente, o papo tá ótimo, mas eu vou ter que encerrar aqui. Mas, ó, muito boa a conversa com vocês, viu? Valeu. Cara, obrigado foi muito boa. Espero uma próxima. Obrigado, muito proveitosa. Seremos próximas. Vamos trazer mais alunos do Excelente para a gente falar de coisas importantes, coisas eternas. É ou não é? Sim, com fé em Deus. Deus que permitiu que essa conversa acontecesse. Então vamos agradecer. Amanhã já vou assinar o ICLS. Vai ver. É isso aí. Assine o ICLS, você não vai se arrepender. Assina e me passa a senha depois. Não, eu não vou fazer você pecar, meu irmão.
Tá certo. Gente, é isso aí. Um abraço. Muito obrigado a todos que ouviram até agora. Me perdoem por não ter editado até agora o último episódio botado na plataforma de podcast, porque eu não tive tempo. Tá tudo atrasado. As lives do Mario Libero tá atrasado, os Irmãos Caverna estão atrasados. Eu assisti ao vivo, não tô preocupado com isso não. O Magno assistiu ao vivo, o cara é sensacional. E é isso, gente. Obrigado. Em breve estará disponível nas plataformas de podcast esse papo aqui. Só falar uma coisa rapidinho. Oração, jejum e esmola. Não se esqueçam, principal. Se você fizer isso, sua alma está salva. Não sei se está salva, mas você vai acumular migalha orando. E oração, e jejuando, esmola. Faça isso. Muito na pior das hipóteses, fica pouco tempo no purgatório. Isso. Tá certo, gente. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.